Boa noite a todos. Bom, como combinado nos- no último encontro, né, a gente discutiu a ideia de continuidade no último encontro e a partir de hoje a gente vai começar a discutir os exercícios. Porém, lá no Telegram, né, a gente vai começar hoje de fato os exercícios, mas o Lucas ele pediu para, né, dar uma iluminada em relação a esses dois teoremas finais, né, que a gente discutiu no último encontro, que no caso é o teorema do limite da composta e a continuidade da composta. Então, trocando em miúdos, né, se eu tenho uma função contínua e tenho um limite, né, e se eu fizer uma composta com essa função contínua e uma função que possui o limite, então eu consigo extrair o limite da composta. Esse é, trocando em miúdos, o que seria a ideia desse teorema, né? Fazendo exibindo um pouco da ideia, né? Então, se f é uma função contínua, num ponto B, e o ponto B nada mais é do que o limite de uma função. Né? Aqui a gente não está garantindo que o G seja contínuo, nesse teorema. Então, se eu faço a composição do F com G, né? Então, quando o meu X for para A, a minha função f bola G, né, vai ter esse limite, né? Ou seja, a minha conclusão é um limite. A minha conclusão não é relacionando a continuidade da composta. Tá? É só uma ideia de como a gente pode calcular o limite, caso eu tenha uma função composta. Então, só falando de uma forma mais específica, então a ideia seria a seguinte: eu tenho aqui, suponho que eu vou calcular o limite de uma composta, quando x vai para A, e eu não sei o que isso vai dar. Então, as condições do meu teorema são as seguintes, né? F é contínua, num certo B, esse primeiro teorema não garante isso, tá? O primeiro teorema só garante que a gente consegue extrair, consegue calcular o limite, né? Eu vou comentar, aproveito e respondo tua pergunta. Então, essa F aqui ela é contínua e para a função G, eu não sei se ela é contínua, só sei que esse limite vai para B. Aí o teorema me garante que a conclusão disso aqui é que isso aqui dá o F de B. Aí, trocando em miúdos, né? O que está acontecendo aqui? O que o teorema indiretamente acaba me garantindo? Ele me garante isso aqui. Tem uma função, eu vou só escrever um pouquinho diferente. Então, o limite da G existe, né? E é o B. E o F ela é contínua nesse ponto B. Então, o teorema só está me garantindo que quando eu tenho uma estrutura dessa, e eu identificar que essa função é contínua, ou seja, mais externa, significa que eu posso fazer exatamente isso aqui. Porque esse limite aqui foi definido, né, como sendo o próprio B. Aí, né, essa é a moral da história que não exibe aqui no teorema. Então, esses exemplos querem dizer isso, né? O exemplo mais claro disso é o segundo, porque a função 2 elevado a alguma coisa, né,
2 elevado a alguma coisa é a minha função mais externa. Se eu for fazer uma conta nessa lei aqui, a primeira conta que eu tenho que fazer é dentro do parênteses. Então, esse polinômio aqui é a função mais interna. E se eu calcular o limite para x igual a 1, para x se aproximando de 1, desculpa. Nessa expressão, a gente já trabalhou diversas expressões e a gente consegue observar que esse limite aqui dentro existe. E como a função 2 elevado a alguma coisa é contínua, significa que eu aplico o limite aqui dentro primeiro. Né? Então, sei lá, quando x se aproxima de 1, esse cara aqui se aproxima do 1, né? X ao cubo se aproxima do 1, e 2x se aproxima do 2, ou seja, essa soma se aproxima do 3, consequentemente, aí agora eu aplico, né, a exponencial, depois que eu apliquei o limite aqui dentro, né? 2 elevado a algo próximo de 3 vai ser algo próximo de 8. Então, essa é a garantia do limite da composta. Né? Eu observo a mais externa, se ela for contínua, eu já aplico o limite na função mais interna. Não sei se o Lucas conseguiu visualizar, né, depois dessa minha fala, eu gostaria que ele desse um feedback para mim e para os demais. Então, clareou mais, Lucas? Diga aí para a gente. Bom, aí se a mais externa não for contínua, aí o teorema não abraça esse caso. Né? Aí eu tenho que analisar de outras maneiras. Né? Talvez, em certos casos, até como a gente já calculou anteriormente. Esse teorema ele garante só uma vantagem. Né? Isso, de certa forma, é uma vantagem. Você aplicar o limite numa parte e depois que aplica o limite, você aplica uma função, isso é vantajoso, né? Você não precisa, por exemplo, sei lá, se não existisse esse teorema, por exemplo, eu não sei se esse limite poderia ser calculado de uma maneira tão simples. Sei lá, talvez a gente tivesse que criar uma estrutura, né? Algum elemento que multiplicasse e dividisse, né, que eu aplicasse uma função em sua inversa, né, de tal maneira que eu ia modificar essa estrutura aqui para ver se essa nova estrutura era capaz de me dar a resposta. Né? Isso foi o que a gente fez em vários outros casos. Mas não, o teorema, né, essas funções elementares que a gente conhece, por exemplo, esse primeiro aqui, a ideia desse primeiro exemplo é a seguinte, né? Escrevendo esse primeiro caso de outra maneira, eu posso escrever ele assim. Tá, então, tirando o contexto do limite, né, considerando só a lei de formação por hora, dado um x diferente de zero, se eu for aplicar o x aqui, né, nessa lei de formação, onde a gente aplica primeiro? É dentro do parênteses. Aí isso significa que essa lei que tem dentro do parênteses, ela é a minha função mais interna. Então, alguma coisa ao quadrado é a minha função mais externa. E as leis básicas, né, que nós vimos, os monômios, a exponencial, eu vou colocar como uma enumeração, tá? Sei lá, imagine conjunto de funções, né, elementares, como sendo os monômios, né, a exponencial, ou as circulares, todas elas são contínuas, né? Isso, né, dado um intervalo real, né?
Então, nesse intervalo, todas são contínuos. Então, significa que essa estrutura mais externa é algo equivalente aqui aos monômios. Consequentemente, essa função externa ela é contínua, então eu já posso aplicar o limite aqui dentro. Esse limite aqui dentro ele é conhecido. Esse limite aqui dentro dá 1, então isso aí esse 1 é o limite, né? Aí eu vou pegar ele e elevar ao quadrado, né? Então isso vai dar 1. Quer dizer, é vantajoso esse fato, né? Olhar a função externa, verificar se é contínua, então eu aplico o limite na interna. E essa daqui é mais direta, né, inclusive. Cosseno ela é uma função contínua, então eu aplico o limite aqui na interna. Veja que eu não sei se a função é contínua em zero, né, a interna. Só sei que existe um limite aqui, né? Então eu aplico o limite aqui dentro, dá menos 4. Né? O cosseno de menos 4 ele não é um resultado muito trivial, então deixa-se indicado, né, aqui. Então essa é a ideia do teorema do limite da composta. Tá? Só relembrando, né, se a função mais externa for contínua, então a gente aplica o limite na mais interna. Né? No caso, aplicando o limite na mais interna, vai dar o f do bem. Bom, aqui tem duas funções, né? A mais externa é o cosseno e a mais interna é esse quociente aqui, de polinômios. Aí a gente aplica na interna. E a continuidade da composta é um pouco a extensão desse. Né? A diferença é que a interna também está considerando como sendo contínua. Né? Então, o que ele está garantindo? Né? Assim, em linhas gerais, é que se eu tenho duas funções contínuas, a sua composição também é contínua. Né? E a verificação disso que a gente fez foi calculando o simples limite. Né? Que eu fiz, né, o seguinte, eu vou escrever o f de g de x, calcular o limite, quando x vai para a, e ambas são contínuas. O f é contínuo em g de a e o g é contínuo em a. Aí a ideia aqui é a seguinte, como a mais externa ela é contínua, então eu aplico esse teorema anterior, né, que a gente fez a discussão aqui. E aplicando o teorema anterior, significa que como a mais externa é contínua, eu posso aplicar o limite na interna. E como a mais interna ela é contínua, então significa que na mais interna esse limite nada mais é do que o g de a. Então, f é contínua em g de a. Que é onde a gente aplica ela, né? Como ela está mais interna, na verdade, como a g é mais interna, então a f ela vai ser aplicada depois que alguém for aplicado em g. Então, a moral da história aqui é essa. Ó. Se eu tenho duas funções contínuas e eu faço a composição delas, aí, quando eu calculei esse limite, é o que que deu? Só reescrevendo para visualizar melhor, né? Isso aqui nada mais é do que a definição de continuidade. Né? Ou seja, a composição de contínuas vai me dar uma função contínua. Essa é a ideia do segundo teorema. Tanto que o exemplo 17 ele é só a nível de comentário, né? Porque seno é contínua, polinômios são funções contínuas. Então, o seno aplicado no polinômio vai ser uma função contínua também.
exponencial é contínua, cosseno de x é contínua. Consequentemente, essa composição me gera uma função contínua. Né? Bom, não sei se ficou claro, né? Não sei se também era dúvida de outro aluno, né? E com isso, eu não sei se ficou claro para todo mundo, né? Então, Lucas, que era o interessado, né? Ficou claríssimo, né? Ótimo. Para os demais também ficou tranquilo essa ideia? Ótimo. Então, agora, a gente vai começar a resolver os exercícios. E essa disciplina é uma disciplina que tem esse caráter, né? Você pega qualquer livro de cálculo, não necessariamente o Leito, que foi o que eu passei na bibliografia, mas se você pega qualquer livro, o Anton, o Munifollins, tem os mais recentes, que agora não me vem à mente, né? Os autores, os livros eles têm muitos itens de exercícios. Stuart, né, eles têm muitos itens, mas muito mesmo, assim, parece método comum, né? Meio que por repetição, assim, chega uma hora que, né, se vocês treinassem ou treinarem diariamente, né, chega uma hora que até abusa, né, que é tão parecido os exercícios que é... Então aqui também não tem como fugir, assim, não tinha como colocar questões com um único item, né, eu tive que colocar mais de um item. Então aqui eu posso fazer da seguinte maneira: a gente faz a votação aqui por item e a gente resolve, né? Então, por exemplo, a questão 2 tem dois tipos, né? Aí seleciona dois, quer dizer, vai fazendo devagarinho assim. Né? E se ficar claro para todo mundo os itens escolhidos, aí ao terminar, né, o último item da última questão, eu ainda abro mais uma aula para dúvidas. Caso não tenha, aí a gente volta a uma data, né, para fazer a atividade avaliativa referente a essa primeira unidade. Ok, aqui eu vou meio que seguir na ordem, tá? A gente vai chegar na 3, mas aqui eu vou, sei lá, aqui primeiro eu vou abrir aqui um item para A1, né? E assim segue, depois um item para 2 e etc. Bom, tem um aluno que levantou a mão, acho que Opa, professor. Eu não sei se chegou a comentar, mas a atividade avaliativa, como é que vai ser o formato dela? o formato vai ser da seguinte maneira: vou exibir aqui bem rápido, né? Quem foi meu aluno já conhece como o procedimento, mas eu vou exibir outra turma aleatória aqui do Classroom. Então, deixa eu só abrir aqui rapidão. É a única coisa que eu... Qualquer uma, por exemplo, análise, né? Análise no semestre anterior eu não fiz ela de forma compartilhada. Então, aqui nas atividades, né, eu tenho aqui em relação às unidades, aí eu vou abrir aqui, né? Aí eu vou passar aqui as questões, né? E vocês vão me entregar, assim, né? Eu vou passar uma data e tal. Então, sei lá, vou abrir aqui qualquer uma, só para você enxergar o formato. Então,
tem as questões, né? Aqui, do jeito que eu abri a página, não aparece para você, não, você não vê as questões, mas elas existem, quer dizer, tem. Tá aqui, né? Então, a nossa colega, eu acho que ela não está pagando nenhuma disciplina comigo, ela respondeu e, né, fotografou ou escaneou, acho que é um scanner isso. Aí vocês me enviam e eu faço a correção, né? Aqui ela Não, tranquilo, eu entendi. Vai montar uma lista com N exercícios e dar um prazo para a gente concluir e submeter. isso, exato. Tranquilo. Aí, nesse caso, envia pelo link do Classroom, não disponibiliza lá no Cigar, não, no caso, para poder enviar as respostas? Não, pelo cigarro não. O cigarro é meio de lua, assim. Às vezes ele atualiza, ele não, quer dizer, eu não sei as datas que ele atualiza. Mas no Classroom é tranquilo, eu já submeti. Ah, é Em tranquilo outra demais. disciplina é bem tranquilo. Então, só para vocês terem ideia, né? Essa menina aqui, ó, no caso a Aline, ela concluiu com atraso, ó, ele me avisa. Ó. Se fosse no cigarro, ela nem tinha entregue. Porque no cigarro, né, não passou da data, acabou-se. E aqui eu não, agora porque aqui a correção, né, se eu faço os comentários aqui demora muito, né? Essas turmas que eu lembro, não sei se era essa, eu sei que eu tinha uma turma com acho que 130 alunos, era muito aluno, então, sei lá, era bem complicado assim, eu corrigir colocando, né, comentários. Esse tipo de PDF aqui eu não permito. Né? Se fosse arquivo de Word, eu poderia selecionar, que não estou conseguindo selecionar. Mas, enfim, eu acho muito tranquilo essa questão de usar o Classroom para a entrega. E aqui as instruções, no caso, aqui as questões, né, da atividade, as, né, e o aluno vai e responde. Já, nesse meu termo aí, já encheram de informações. Deixa eu ver aqui. A C, a D, dessa 1, consegui não. Né? A D também não. Tá. Bom, então aqui já estou vendo que já tem uma discussão aqui, mas de toda forma eu posso fazer qualquer uma. Né? Vocês é quem dizem. Vocês querem que eu mantenha lá a discussão, né? Aqui a dica, assim, né? A função inversa que a gente usa nessa é a raiz. A função inversa que usa nessa é o logaritmo, né? Isso foi comentado até no chat lá. E a função inversa dessa é o arco. Ou seja, se eu faço uma, é modelo para as demais. Aí a pergunta é, vocês querem que eu faça qual? Eu disse uma, mas está dizendo, mandando fazer duas. A D. Tá. Porque assim, eu vou fazer a D, né? Aí você continua tentando a C. Se você não conseguir, no final eu abro de forma geral. Aí, caso você queira, eu faço, sem problema nenhum. Mas aqui eu faço como uma espécie de rodadas, né? Não, aqui desiste o quê, rapaz? Eu dou uma mãozada. Sim, então vamos fazer a D, né? Aqui. Muito bem. Então,
questão item D. Isso aqui é para provar, né? Provar que o seno de zero é zero. E a gente prova usando a definição de limite. Bom, então a ideia é, primeiro a gente vai escrever aqui né, se isso for verdade, como é que fica a equivalência, né? No caso, essa equivalência, eu tenho que chegar nessa estruturação, né? Se isso for verdade, então é aquela história, né? Para todo epsilon existe um delta, tal que a distância do x para o zero, quando for menor que o delta, implica que a distância do seno de x para zero é menor do que epsilon, né? Então, pode, está perguntando se pode mandar lá no Telegram a resolução, né, e eu dou o feedback. Pode mandar, inclusive eu exibo, né, se for importante. Assim. Não que não seja. Mas se vocês quiserem colocar as soluções de vocês, né, que vocês estão desenvolvendo no Telegram, em momentos oportunos eu posso discutir, inclusive até em aula. Né? Então, sei lá, eu estou falando da questão 6, por exemplo, e o cara mandou a solução da 3, então, assim, eu vou continuar, né? Mas aí, no fim, eu faço esse comentário da 3, né? Não sei. Isso aí tudo depende, né? Se tiver algum link, eu falo da 3 sem problema nenhum. Ok, então, aqui a ideia, né, é a gente vai averiguar se de fato isso acontece, né? Se essa equivalência de fato ocorre, é porque esse limite ele existe e no caso dá zero. Bom, então aqui a ideia, né, aqui a gente inicia o nosso texto para todo o epsilon, e o epsilon é o que define aqui a nossa distância nas imagens, né, no caso da minha função até o limite em questão, e eu vou avaliar se eu consigo encontrar um delta. Né? Esse delta aqui eu não sei. Esse aqui a gente considera, e esse eu não sei. Se eu conseguir encontrar um delta, né, como a gente usa essas informações aqui, então, de fato, vai existir uma equivalência e o limite ele acontece. Lucas está perguntando, e se colocássemos as discussões de exercícios específicos no Classroom, que aí ficaria melhor indexado para achar depois. Cada post era tratado, eu acho, né? Não, cada post era tratando uma questão específica, tipo no Zulip em FMC Contandos. Pois é, rapaz, semestre passado eu estava cadastrado no Piazza, né, que geometria euclidiana se usa, assim utilizava. Esse era o problema, né? Porque assim, o Classroom tem essa vantagem, né, que é fácil de organizar, ele só não é geral, né, para todo mundo. No caso, vocês estão falando de colocar no mural do Classroom, é isso? Pode ser, sem problema nenhum. A vantagem é a facilidade, né, do
Classroom, né? Ele é muito fácil de mexer, sei lá, tem muita burocracia. Mas, enfim, pode ficar à vontade, né? Pode usar o Telegram. Eu sei que o Telegram é meio chato, assim, né? É meio caráter de grupos, né? De plataformas semelhantes ao WhatsApp, né? Eu sei que não é a mesma coisa, assim, mas, sei lá, muito parecido. E o mural do Class, não. Né? Ele já dá para ter uma organização melhor lá, como o João Pedro, né? Ele colocou aí a ideia de cada questão seria um aviso, né? Então, as pessoas vão, naquele aviso referente a uma questão, né? A discussão ali não se perde, né? Você não mistura as coisas. Ok, por mim, tranquilo. Pois tá. Isso. E é infinito, né? Você pode, sei lá, estudando outra disciplina, se em algum momento recair num problema daquele, né? Pode ir lá e mostrar outro ponto de vista. Ok. Então, vamos considerar aqui um Epson. Vamos considerar aqui um Epson que seja maior do que zero, né? De tal maneira que a distância do seno de x para zero seja menor do que epsilon. Então, o que eu quero fazer? Né? Eu quero transformar essa desigualdade numa desigualdade que só tenha o x e o zero. Só tem o x, na verdade. Né? Então, se eu conseguir, né, fazer isso, a expressão de epsilon que aparece lá, né, vai ser o meu delta. Assim, né, falando de forma prática. Muito bem. Então, antes de eu dar o próximo passo, né, o Guilherme quer se pronunciar. Professor, porque a gente pode dizer, seja essa distância, se isso daí é o que vem depois da implicação. A gente não deveria supor o que está à esquerda da implicação, não? Então, mas é que tá. Como começa o texto, né, depois da inequação? Para todo epsilon. E onde é que tem epsilon? Nas imagens, né? Então, a relação é, para todo epsilon, existe um delta. Então, tem um exemplo bem comum que eu utilizava no presencial, que é tipo assim, imagine que eu vou querer provar, sei lá, vamos supor que todo mundo na turma é comprometido. Então, significa assim, ó, para todo elemento da turma, existe alguém, né, que pode fazer parte da turma ou não, de tal maneira que os dois vão formar um par, por exemplo. Então, tudo começa com a escolha do elemento da turma. Como é que eu vou escolher uma pessoa de fora se muitas vezes eu talvez nem conheça? Né? Porque para esse exemplo que eu estou criando, o que vai ser importante para mim é eu iniciar do que eu tenho. Né? Então, para todo, né, repito, nessa ideia do exemplo, né? Se eu fosse provar que todos os elementos da turma eram comprometidos com a outra pessoa ou outro ser, não sei. É questão de opção. Aí eu, sei lá, eu tenho que começar por aqueles que eu posso escolher qualquer um. Esse que existe, ele está atrelado a esse. Então, acaba invertendo a ordem. Eu sei que isso tem que implicar nisso. Mas o que eu quero dizer é, se eu encontro um delta, é porque essa distância vai implicar nessa distância. Essa distância sendo menor que o delta, que no caso eu encontrar, vai implicar que, de fato, essa distância é menor do que o epsilon. Essa distância ser menor do que o epsilon, a priori, eu não estou garantindo que tem convergência aqui não, né? Que não estou garantindo que o limite existe. Ele só vai passar a existir se, de fato, eu achar um delta. Não sei se ficou claro essa tela. Eu entendi perfeitamente a sua pergunta. De fato, é estranho, né? Assim, aqui
aqui a ordem está invertida. Mas, na verdade, a questão não é aqui. A questão é aqui. Aqui é só uma ferramenta. Fale. Essa linha toda que você fez, eu estou fazendo seja epsilon maior que zero, tal que a distância, tal, ou é coisa, não é, ela não é ligada, esse texto todo, assim? Agora é porque aqui tem uma simbologia toda amarrada, né? Aqui são os quantificadores e aqui a minha informação. Aqui, quando a gente está escrevendo, a gente não precisa estar amarrando da mesma maneira, né? A gente fica um pouco mais livre. Então, eu vou pegar um epsilon de tal maneira que essa distância seja menor, né? Aí, agora eu vou começar a trabalhar nisso. Tá? Então, o que significa, né, essa distância? Para a gente, significa módulo. É um módulo de seno de x menos zero menor do que epsilon. E por que essa distância é isso? Porque a minha distância são números na reta que está no eixo dos y. E distância entre números é módulo. Ok, então essa diferença a gente pode dizer simplesmente que isso é o módulo do seno menor do que epsilon. Se eu quiser retirar o módulo, né, a gente também já fez essa discussão. E isso ficou menos epsilon para epsilon, né? É aí que está. Eu posso aplicar o arco seno aqui? E se eu posso aplicar o arco seno, qual é a consequência da aplicação? Porque eu quero transformar seno de x em x. E a gente sabe que para isso, a gente tem que avaliar a função que a gente está aplicando. Eu tenho que saber se há permanência das desigualdades ou se há a inversão das desigualdades. Deixa eu só ver. Enquanto eu leio a pergunta do Lucas e respondo para ele, me digam se está tudo ok até o momento. Lucas disse, é bom usar o se somente se, aí ele dá volta. Na verdade, eu coloco de forma oportuna, assim. Porque tem casos que cabem. Se cabe, eu ponho, mas não significa que é necessário, né? Às vezes aqui só a implicação já me serve. Ele já está pensando na estruturação da volta, né? Mas, assim, repito, tanto faz, né? Eu que escrevo. O se somente se você pode quebrar em dois, né? Dizer que isso implica nisso e isso implica nisso, né? Então, sei lá, a gente pode usar só no sentido, né? Caso precise só de um deles. Bom, tá, então em relação a como é que eu transformo isso aqui em x? Né, eu vou colocar assim. Né, como é que isso aqui vira x? Só o x, né? Bom, eu sei que a função seno, ela tem trechos da função seno que ela é crescente, tem trechos da função seno que ela é decrescente. E isso tem influência aqui, né, na aplicação. Então, para saber qual é o sentido dessa desigualdade, eu tenho que observar para onde o meu x está indo. Né? Porque onde o meu x estiver, eu vou observar que se naquele trecho ela cresce ou decresce. No caso, quando o x está próximo do zero, né, a minha função seno ela é crescente. Né? Então, deixa eu só abrir aqui um parênteses, que é em relação ao gráfico dela. Próximo do zero.
né? Eu não preciso do gráfico em outro lugar. Então, está aqui meu plano cartesiano, e nós sabemos que a função seno próximo do zero tem esse comportamento, né? À direita, né, ela tem esse formato, né, os senoides, né, ela faz antes do zero, os valores são negativos e, no caso, vai tendendo a zero. Após os zeros, os valores são positivos e eles vão tendendo a 1. Aqui, no caso, tendendo a 1, quando eu estou chegando em π sobre 2 já, né? Então, significa que esse trecho aqui, a função seno, ela é crescente. Aí, o que significa ser crescente, né? Se eu pego dois valores de x, né, do jeito que eu estou pegando aqui, o da esquerda, lógico que ele é menor, né? O sentido de crescimento é para a direita. Significa que a imagem do menor é menor do que a imagem do maior. Então, significa, vou escrever aqui, né? Se x1 é menor do que x2, isso significa que o seno de x1 é menor que o seno de x2. Bom, então, a inversa, né? O que a gente faz? A gente pega os senos, né? E verifica quais foram os geradores daqueles senos, né? Ou seja, os geradores das alturas. O que a gente observa? Que aqui, né, vai se manter as desigualdades, né? Porque a imagem inversa do menor vai ser um cara menor. A imagem inversa do maior vai ser um cara maior, né? De acordo com esse gráfico aqui. Então, isso significa que se eu aplico aqui a função inversa, que é o arco seno, a desigualdade se mantém. Então, vamos escrever isso, né? Então, significa aqui que o arco seno do menos epsilon vai ser menor que o arco seno do seno, que é o próprio x, e isso é menor do que o arco seno do epsilon. Tá, então, se fosse, isso é por causa, exatamente, né? O João Guilherme perguntou, isso é por causa desse ponto, né? Exato, né? O x está próximo de zero, isso acontece, essa desigualdade. Se fosse perto de π sobre 2, então a análise não era a mesma. Na verdade, aqui ia ter um problema, entre aspas, né? Porque em π sobre 2, aí eu tenho que ver, né? Sei lá, no caso, quem tiver mais próximo aqui do x do π sobre 2 vai ter a maior imagem, quer dizer, aí já é outro tipo de interpretação aqui para a nossa prova. Bom, uma coisa interessante aqui é a seguinte, a função seno, ela é uma função par, ou seja, aqui em torno do zero, em qualquer parte, né? Se eu fizer o seno do x, ou desculpa, ela é ímpar, tá? Se eu fizer o seno do x, significa que isso aqui vai ser menos o seno de menos x. É isso que caracteriza uma função ímpar, né? Ou seja, de um lado, dos dois lados, o comportamento das imagens é o mesmo. Porém, de um lado, todos os valores são positivos e do outro, todos são negativos, né? Isso é o que caracteriza a função seno.
Então, essa expressão eu posso escrever assim, né? Menos seno de x é o seno de menos x, né? Com essa observação aqui, isso aqui implica nisso aqui, menos arcosseno de epsilon é a mesma coisa do arcosseno de menos epsilon. Então, aqui não tem muita coisa a se fazer. Se esse cara aqui é meu delta, esse aqui vai ser meu menos delta. E isso aqui significa, né, que a distância do x para o zero é menor do que delta, definido dessa forma. Aí a preocupação do João Guilherme morre, né, porque aqui já está garantida a volta, né? Ou seja, se essa distância do x para o zero for menor do que delta definido dessa forma, então significa que essa distância vai ser de fato menor do que epsilon. Tá. Eu sei que quando eu estava aqui no finalzinho, eu vi que o chat aqui, né, começou a se movimentar. Deixa eu ler aqui as perguntas que surgiram, né, ou o debate que apareceu. Peraí, deixa eu ver. No caso ele ele está perguntando se ao invés de x indo para zero, né, se fosse x indo para π sobre 2. Ok, aí no caso a confusão aqui é o fato da função não ser nem crescente nem decrescente. Na verdade, o que importa aqui é a gente conseguir definir um delta. Então, isso é um desafio, né? Pelo menos até o momento eu não lembro assim, de nenhum problema que apareceu esse tipo de coisa. Eu vou refletir e depois eu dou um feedback. Então, aí a Michelle pergunta assim, né? Mas como a bimplicação, eu não poderia partir do delta e fazer a prova? Pode. Mas aí, na verdade, os livros fazem isso, né? Esse caminho que eu faço, que seria o caminho inverso dos livros, seria um caminho que se baseia aqui na lógica dos quantificadores. Sendo que, quando você lê no livro, parece passe de mágica. Porque o livro ele diz assim, ó, considere delta como sendo o arcosseno de epsilon. Aí ele faz o caminho contrário e você chega que a distância é menor do que epsilon. Aí você vai começar a se perguntar, como foi que ele descobriu que o delta tem que ser isso? Então, na verdade, partindo aqui do lado da lógica, propriamente dito, eu defino um epsilon qualquer e vou ver se eu consigo uma relação do epsilon com delta. Se eu conseguir, é porque o caminho da volta é garantido. Se não, é porque isso aqui não implica nisso. Tá? Essa seria mais ou menos a ideia. Isso, no caso, eu estou perguntando, ou estou respondendo a pergunta da Michelle. Mas, repito, né? Se vocês forem olhar, fazer a leitura desses tipos de demonstração de livros, lá aparece como passe de mágica.
Ele diz, considere um delta, aí uma fórmula lá maluca, aí ele vai substituindo e vai desenvolvendo e chega, que a distância de fato é menor do que epsilon. Aí a questão que surge é, tá, como foi, né, que o bonitão achou? Eu estou exibindo o caminho, né? Quer dizer, eu estou acabando com a mágica dos matemáticos. Né? Estou exibindo o caminho para vocês encontrarem o delta. Ok. Aí o Lucas pergunta. No caso, ele está afirmando que fez de uma maneira diferente. Aí é com você, né? Ele está perguntando se ou ele manda para mim pelo Class, né? Para mim não, né? Para a galera. Ou ele transmite agora. Quer transmitir? Quer exibir aqui? Fica à vontade. Ok. Tá dando para me ouvir? Agora tá. Você não quer exibir a tua imagem completa no... No Classroom? Não, tu vem aqui, ó. Tá vendo esse botão aqui? Aí tu apresenta. Sim. Você clica nele. No celular não tem não essa opção? Deixa eu ver. Tem sim, é compartilhar a tela. Você clica nos 3 pontinhos no celular, né? Tem o telefone, Comissões. o símbolo da filmadora, do microfone, a mãozinha e os 3 pontinhos. Você Pronto. clica nos 3 pontinhos e compartilhar a Cara, tela. o problema é que eu apertava sem querer essa opção aqui e ali. E agora, quando eu preciso, não aparece ela. Não está aparecendo aí? Não, mas ela aparecia. Não sei porquê, eu não sei o que tá acontecendo, que ela não tá aparecendo. Só o ligar a câmera mesmo. Infelizmente. Estranho, né? Porque compartilhar a tela é o do celular, né? Independente se está a câmera ligada ou não. E aí, como é que você quer fazer? Vai dar certo? Você... O jeito vai, assim, pior que fica bem complicado. Eu acho que do jeito que eu coloquei, A não ser que eu simplesmente mande a foto lá no Telegram e você analise aí pela sua tela. Acho que funciona até melhor. no caso, tu manda a foto agora, é isso? É, pelo Telegram, lá no grupo, aí você Tá. abre e analisa. Ok. Manda aí. Do jeito que eu coloquei aqui também, dava certo, né? Porque estava sem foco a câmera dele. Mas não sei se vocês perceberam, né? Quando ele estava filmando ali, eu acho que ficou num tamanho bom para todo mundo, inclusive. Mandou aqui. Você quer explicar teus passos ou você quer que eu faça a leitura e a gente vá discutindo?
Pronto, o que eu fiquei na dúvida foi essa questão que eu até dei uma dica para o João. Tá dando para me ouvir? Tá, ele tá mexendo. Essa questão do multiplicar por 1, ali na parte do cálculo, a segunda linha. X vezes, sendo de x dividido por x. Acho que foi para... tinha ido para a primeira imagem. Não, foi meu cursor aqui. Pronto. Aí, no caso, na segunda linha do cálculo, tá? X vezes sendo de x sobre x. Aí. Eu fiz isso e fez um malabarismo aí, eu não sei se tá correto isso. Eu fui progredindo. Então, aqui já tem um problema. Quer que aumente? Alguém, acho que o Felipe comentou para aumentar, deixa eu só ver aqui. Tá ruim a imagem para vocês aí? Ah, sim. Não, não, ali foi sem querer mesmo. Eu estava querendo que o mouse aparecesse aqui, né, para eu apontar. Aí foi no... Apareceu a função aqui que é próxima, né? Mas enfim. Sim, o primeiro problema dessa sua demonstração é o passo daqui para cá. Por quê? Porque o módulo, a minha função, ela vai ficar entre epsilon e menos epsilon. Então, a partir de então, o menos epsilon morreu aqui. A não ser que você não tirasse aqui o módulo. Se você permanece o módulo, inclusive, nos próximos passos, aí continua correto, tá? Eu vou, inclusive, fazer essa consideração, tá? Assim, não estou dizendo que não está errado a sua manobra, eu quero analisar a sua manobra, mas eu já estou, acho que você apagou e tudo aqui, ó. Tem dois traços aqui, ou é do outro lado da página, né, que dá para enxergar aqui, ó, que tem. Ou você escreveu e apagou, não sei, mas enfim, essa manobra aqui tem que ser tudo em módulo, tá? Para continuar valendo. Aí, segundo problema, né, ainda bem que você exibiu essa tua, isso, enquanto não colocar o menos epsilon aqui desse lado, você não pode tirar desse módulo, né? Que aí é consequência do módulo, como se eu estivesse aplicando o módulo, aí ele ficaria entre epsilon e menos epsilon encurralados. Um segundo problema que tem na atual demonstração é esse passo, né, desse ponto para esse. Por quê? Porque eu quero que essa expressão se transforme em x. E isso significa que essa expressão que tem epsilon não pode estar em função do x. Né? Tem que estar em função só do epsilon. Então, isso aqui já não pode. Olha só, você está dizendo que x é menor do que epsilon vezes x, quer dizer, não dá para admitir esse passo aqui. Né? Ó, veja, a distância do x para zero é menor do que... Porque eu quero isolar o x, como é que vou isolar o x se eu estou deixando ele também junto com o epsilon? Não faz sentido isso. O x não pode estar realizando o produto. Isso aqui tem que ser menor do que uma função do epsilon, e não uma função de epsilon e x. O x tem que ficar simplesmente aqui, né? Tem que ficar simplesmente isolado. Então, não sei se vocês entenderam o que eu disse, mas eu tenho uma função que é do x em y, é do x e as imagens vão ser meus y,
aí o meu epsilon e delta vão estar também em função de x e y, quer dizer, isso aí vai ficar uma loucura, né? Não tem condições. É impossível isso, não pode. Então, as expressões que envolvem epsilon e delta não podem ter o x envolvido. O x ele tem que estar isolado aqui. Porque aí eu posso dizer a distância do x para o zero, né, que não aparece ninguém aqui, ele está encurralado entre delta e menos delta. Então, essa distância é menor do que delta. Aqui não tem x, né? Então está tudo ok. Né? Porque o que esse delta faz? O delta é quem mede a distância do meu domínio para um ponto. Bom, se ele que mede a distância, ele não pode se envolver com x, né? Porque ele já está medindo o x, né? Não tem como. Não sei se deu para entender. Então, o caso dele, né, só voltando aqui à ideia, esse passo aqui que ele deixou o x multiplicando o epsilon, não pode. Aqui realmente não tem condições. Aqui, a ideia é continuar desse passo aqui. No caso, colocando um módulo aqui. Né? Na verdade, desse. Né? Até aqui está tudo ok. Aqui ficaria correto se fosse maior que menos epsilon. Né? Beleza, aqui módulo não está errado. Né? Botando módulo aqui, botando módulo aqui, não está errado. Agora ele não pode aparecer aqui. Aí já não dá. Né? Já não dá para... Quer dizer, é como se esse x aqui você ainda precisasse isolar. Você não isolou o x, né? O x está dos dois lados. Então, essa prova não está correta. Tá? Mas essa é a ideia, né? A aula de exercício é isso, né? É melhor a gente apontar erro do que os acertos, né? Falando de forma falibilista, né? O falibilismo é discutir pelas falhas, né? E não pelos acertos. Não, mas veja, aqui tem... ainda bem que você estava com dúvida, né, na hora de trabalhar módulo, e ainda bem que você exibiu, porque se eu não falasse isso, né, talvez você, né, continuasse com essa ideia. Se no item B o Lucas fez isso, né, pelas mensagens dele aqui, então de fato também não está correto. Aí João Guilherme pergunta, se ele tivesse relacionado com o delta, daria de boas? Essa é a questão, né? Qual é a relação que existe entre delta e epsilon? Esse é o grande mistério aqui da nossa demonstração, né? É encontrar uma relação de epsilon e delta. Se eu consigo encontrar uma relação de epsilon e delta, né, de tal maneira que meu x fique encurralado pelo delta e menos delta, então essa é a intenção. Tá? Independente se é crescente ou não. Eu tive uma ideia aqui para essa tua função aqui. Quer dizer, para resolver teu problema em π sobre 2. Me veio uma ideia aqui na minha cabeça. A ideia, né, é fazer o seguinte, ó, de pontos de x antes de π sobre 2, a minha função cresce. Então, eu faria via limites laterais. Então, a minha demonstração eu dividiria em duas partes. Eu faria via limites laterais.
né? Então, eu fazia pela esquerda e depois pela direita. Aí, pelo teorema da unicidade, né, tem que dar a mesma coisa. Ou seja, pela esquerda, para todo epsilon, eu vou ter que encontrar um delta, e pela direita também, né? Aí eu resolvo o problema. Não sei se deu para entender o que eu disse. Eu disse o seguinte, pelo teorema da unicidade, né, o limite pela direita e pela esquerda tem que dar o mesmo valor. Então, tu tinha perguntado assim, se eu for fazer a prova num ponto em que a minha função não é monótona, ou seja, por um lado cresce e do outro decresce, ou o contrário, né? Que no caso aqui ela cresce por um lado, decresce por outro, ou, né, decresce de um lado e cresce por outro, né? Se for aqui em pontos onde tem a quebra da monoticidade, aí você vai ter que fazer via limites laterais. Você escreve a definição do limite pela esquerda, né? E os x antes de π sobre 2, né, em relação às imagens, né, eu tenho aqui um trecho crescente. Aí eu faço a mesma coisa. Para um epsilon, você vai procurar a delta. Para o limite pela esquerda. E depois você faz pela direita, né, sabendo que aqui vai inverter. Ou seja, você pega um epsilon aqui para esse lado e você vai em busca do delta, aqui no limite pela direita. Tá? Bom, como a gente já conhece a função, né, e sabe que esse limite vai para 1, então fica aí o desafio para você brincar. Né? Depois pode ser, né, que a gente faça uma discussão, se é exibe aí, a gente pode até fazer a discussão e sei lá, e fazer. Bom, então, tá tranquilo toda essa discussão até aqui? Deu para entender tudo o que foi dito ou ainda tem alguma dúvida? Tá. O item A, eu acho que o Lucas me mostrou o item A. Porque o item A é facinho. Mas aí vai ter que refazer, tá, Lucas? Certo. Tranquilo. Ok. Hoje, por que não? Ah, é? Ok. Vou colocar. Virou pessoal, né? Não tem problema não. Na prova dele eu ponho a exponencial. Tá. Então, muito bem. Então os outros seguem a mesma ideia, tá? Eu vou deixar para um segundo momento, tá? Tá, então agora a gente vai fazer aqui duas do item 2, né? Porque aqui tem uma que são polinômios e outra que envolve funções raízes. Mais ou menos. Mais ou menos crescente o grau de dificuldade aqui. Mas não necessariamente. Porque, por exemplo, essa do item D, ela é a mais estranha.
né, assim, de se trabalhar, porque não é coisa muito comum da gente trabalhar com arco, por exemplo. Mas desses 3 itens aqui, eu acho que o mais complicado é o item B, de se trabalhar, pelo trabalho braçal que se tem. Tá? Aqui tem trabalho braçal, mas não é tanto quanto ele. E esse é o mais simples dos 3. Ele só é o mais estranho, né? Mas, sei lá. Então, enfim. Bom, dá 2. Vocês querem que eu faça qual? Ou quais, né? Porque aqui vocês têm que escolher uma entre A e B e uma entre C e D. Uma que dê 0/0. São as mais chatas. Provavelmente A e B, né? Quer dizer, eu acho que todas aqui vai dar 0/0. Ok. Ixi, agora deu divergência, né? Que uma pessoa escolheu a B e agora a outra escolheu na A. Entre A e B. Bom, então, não, aqui já começaram a ter mais votos, né? Mas muitas vezes eu escolho a primeira, né? Que escolheram. Então, entre A e B, a primeira, eu acho que foi a B. A A, ela tem um grau menor, né? Inclusive é mais simples. Se eu faço a B, a A é mais tranquilo. E aqui eu vou fazer a D. Também por causa do grau. Ok, então, vou pegar aqui a expressão do item B. O limite x indo para 1. Tem aqui o numerador é x3 mais 5x2 menos 2x menos 24 e o denominador aqui é x2 mais x menos 6. Mas dessa B é tranquilo, né? Quando x vai para 1, esse denominador aqui vai para 2, né? Só esses termos que tem x, aqui embaixo vai para menos 4. Quer dizer, já não dá mais indeterminação, né? Que é menos 24, é um valor muito alto. Aqui vai para 1, para 5, quer dizer, isso aqui não vai zerar. Não vai dar 0/0. Então é melhor fazer, deixa eu ver o item A. O item A aqui vai para 0, né? Aqui vai para 16. Aqui vai para 28. A B é substituição direta, né? Não tem... E aqui vai para 0/0, né? Quer dizer, esse item é facinho, né? Isso aqui que é mais... Esse que precisa mexer. Então vamos fazer esse aqui, né? O item A. Então deixa eu alterar aqui.
né, que na substituição aqui vai para 16, aqui menos 28, né? Aqui vai para menos 12, né? Então, ok. Tá, então aqui eu tenho dois caminhos. Um dos caminhos é dividir ambos por x menos 2 ou simplesmente dividir o de cima pelo de baixo. Como aqui é grau 2 e esse aqui é grau 1, então a divisão é simples. Ou o terceiro caminho é a gente, se a gente souber quem são as raízes aqui desse polinômio, a gente aplica o teorema da fatoração, né? Vai aplicar, vai ficar x menos 2 vezes outro termo, e aí a gente cancela. Né? Eu sei que Lucas que apresentou lá uma palheta, né? Cheio de produtos notáveis, né? Se ele souber, né, e quiser nos falar, não tem problema, tá? Caso contrário, a gente vai fazer aqui o método vai na força bruta, né? No caso, efetuar aqui a divisão. Então, eu tenho aqui 4x2, né, menos 14x mais 12. E a gente vai dividir isso aqui por x menos 2. Ok. Não tem problema. Se aparecer, aí a gente aplica. Bom, aqui, para que esse termo se transforme nesse, né, a gente sempre olha para os primeiros termos dos respectivos polinômios, a gente vai colocar o 4x. Aplicando, isso aqui vai ficar 4x2, mais com menos dá menos, né? 4 vezes 2 dá 8x. Fazendo essa diferença, aqui vai cancelar os primeiros termos, né, do meu polinômio. Aqui é positivo, aqui é negativo. Esse sinal é da operação de divisão. Então, aqui vai cancelar esses dois, né? Menos com menos é mais. Então, vai ficar menos 14x mais 8. Que no caso vai ficar 6x. Menos 6x, desculpe, né? Porque o 14 tem um sinal maior do que o 8, né? Que é positivo. Então, isso aqui vai ficar menos 6x mais 12. Aqui, a gente vai colocar menos 6. Vai dar menos 6x mais 12 também, né? O produto com os dois termos, né? Lembrando que toda vez que a gente coloca a nossa parcela, ela tem que multiplicar todas aqui desse nosso polinômio. E colocando aqui o sinal da operação, aqui vai cancelar e vai cancelar também, né? Aqui. Ok, então esse limite é idêntico a esse. Se eu dividir esse por esse, né, vai dar esse valor aqui. E quando x se aproxima do 2, né, esse aqui se aproxima do 8, menos 6, isso se aproxima do 2. Bom, os polinômios não possuem um grau muito alto, então a divisão ficou relativamente simples. Né? Se o outro item desse indeterminação, bem provável que ia dar mais trabalho do que esse. Ok. Então, agora a gente vai fazer o item D. Antes disso, esse método eu acho melhor, inclusive, assim, né? Dividir. Eu acho legal. Tá, então vamos fazer o item D, né? O item D tem um termo aqui, a quarta potência.
Então, vamos ver como é que a gente faz aqui. Então, o item D da questão 2 é o limite com o x se aproximando do 2, né? Ou do 16, desculpe. Aí a raiz quarta do x menos 2 sobre a raiz de x menos 4. Tá. Antes de começar a resolver, eu queria só saber se alguém tem alguma ideia de como responder esse caso, né? Ou se ninguém teve ideias para fazer. A Pojuca, né, ele colocou a opção de a gente fazer pelo conjugado. Muito bem. O problema dos conjugados, né, deixa eu só problematizar, né? Aqui eu não sei se caberia, talvez desse um certo conjugado, visto que aqui as potências são quartas, quer dizer, a potência aqui tem que ser uma quarta potência aqui. Só não sei se daria certo aqui para baixo, né? Quer dizer, sei lá, vamos chutar aqui uma coisa desse tipo aqui, né? E eu acho que eu vou precisar de outro conjugado, né? Porque tem essa parte de baixo também. Quer dizer, aqui é assim. Bom, eu sei que esses dois aqui resolvem o problema do denominador. Resolve o problema de extrair a raiz, né, na verdade. Agora o numerador não. Quer dizer, deixa eu só ver aqui. Eu tenho aqui a raiz. Esse x aqui, ele é a mesma coisa de 1/4, né? Então o x que eu tenho que aplicar aqui é 3/4, né? Que aí a soma dá 1. Quer dizer, eu tenho que aplicar isso aqui, ó. Mas aí já deixou de ser conjugado, né? Porque não vai ter cancelamento, né? Quando eu fizer esse cara vezes esse e esse cara vezes esse, né? Então não vai ter cancelamento. Isso aqui não vai dar o quadrado do... Quer dizer, não vai dar o x aqui na primeira parcela menos 4 na segunda parcela. Não dá. Não sei se vocês estão enxergando isso, né? Porque esse produto aqui, né? Conserva a base, soma os expoentes. E somando aqui os expoentes vai dar 4/4, né? Então, quer dizer, e a intenção é tirar aqui a raiz. Então aqui eu não consigo tirar a raiz, né? Pelo contrário, vai aparecer mais duas. E uma, né,
é uma raiz quarta e dentro é um monômio de grau 3, quer dizer, a coisa só está piorando. Tá? Isso aqui foi a ideia do Ipojuca, né? Então, quer dizer, essa parcela do meio aqui não me ajuda. Não sei se ficou claro para todo mundo, né? Essa ideia. Deixa eu só ir respondendo aqui. Né? Isso eu respondi a ideia dele. Né? Então, aí o Lucas colocou assim: coloca o expoente até tirar a raiz. Se eu fizer isso, né? Talvez eu crie um problema aqui. Porque se eu aplico aqui uma potência, né, se eu aplico aqui alguma potência, significa que vão aparecer outros termos, né? Ela não, simplesmente não some, não é aplicar a potência no primeiro e aplicar a potência do segundo, né? Ela não funciona assim. Então vai começar a aparecer novas parcelas, né, que tem uma combinatória aqui, isso aqui vira um binômio de Newton, né? Então tem um bocado de parcela, quer dizer, ao invés de ter uma única raiz, isso eu vou fazer gerar várias raízes, né? Quer dizer, também eu acho que não vai ajudar. Multiplicar em cima e embaixo por 1 sobre x. Isso foi a ideia do Felipe, né? Ele deu a ideia, né, de, na verdade, ele quer dividir em cima e embaixo por x. Também não sei se vai ajudar muito, né? Porque aqui não é divisão polinomial, né? Então, se eu faço, né, esse x divide ambas as parcelas, a não ser que você tenha alguma manobra que eu não esteja visualizando. Mas a priori, né, isso aqui vai ficar raiz quarta de x, né, dividido por x, ou seja, isso aqui vai ficar x elevado a 1 quarto menos 1, né, ou seja, menos 3 quartos. Quer dizer, também aparenta não ter muito problema, não ser uma boa saída, pelo menos aparentemente, né, a não ser que, né, você diga a ideia de algum passo que eu não esteja vendo. O aparente é que é meio confuso. Deixa eu ver aqui a Michele. Michele disse o seguinte: eleve o x a algum n, que é para tirar as duas raízes. Quer dizer, eu acho que esse caminho talvez, até o momento, é o que aparenta ser o mais palpável, né? O que ela está dizendo é reparametrizar. Que eu vou chamar x, sei lá, eu vou chamar o x de alguma potência, sei lá, t elevado a n, por exemplo, onde esse n a gente vai procurar de tal maneira que eu consiga extrair as duas raízes. E, na verdade, se eu fizer o n igual a 4, né, eu extraio as duas. Então, na verdade, aqui, uma saída seria chamar o x como sendo t ao quadrado. Se x for t ao quadrado, eu tenho condições de extrair a raiz. Desculpa, t a quarta. T ao quadrado não. T ao quadrado aí eu não resolvo nada aqui na de cima. Obrigado. Obrigado aí pela t a quarta. Aí, beleza. Na hora de reparametrizar, né, algumas coisas vão mudar. E uma delas é o nosso parâmetro.
Pô, eu sei que x vai para 16, ou seja, t a quarta, né? Que a gente está fazendo essa consideração que os dois são idênticos. Então, t a quarta está indo para 16. Se t a quarta está indo para 16, o t está indo para onde? Para 2. Então, nosso limite aqui, o t vai para 2. Aqui vai ficar raiz quarta de t a quarta. E aqui vai ficar raiz de t a quarta menos 4. Deixa eu aumentar aqui para a potência não ficar zoada, né? Aqui, raiz de t a quarta menos 4. Então, aqui eu posso extrair a raiz em ambos. Aqui vai dar t menos 2. E aqui vai dar t ao quadrado menos 4. Quer dizer, melhorou, né? A situação. Não resolveu ainda, mas a coisa ficou mais simples. E agora? Muito bem. Produtos notáveis é uma boa saída. Então, isso aqui vai ficar limite t menos 2. Esse denominador é exatamente esse produto notável. Aqui a gente vai realizar um cancelamento. E, consequentemente, isso aqui vai dar... Fazer logo, né? Aqui já deu para ver o que vai sobrar, né? Vai ficar 1 aqui no numerador, t mais 2 no denominador, t está indo para 2, né? Isso aqui está indo para 1 quarto. E ele equivale a esse limite, né? A gente só fez a troca dos parâmetros, né? Então, existe uma equivalência, né? Na hora que a gente fez a troca, então acabou-se, né? Esse 1 quarto é a resposta. Não, é porque aí como eu falei, né? A gente fez uma troca equivalente. Então, se x está indo para 16 e eu troquei esse x por t a quarta, então aqui, se eu trocar por t a quarta, esse t não está indo para 2, isso aqui está indo para 16. Essa parte aqui está indo para 16 e essa parte aqui está indo para para 16 também, né? A diferença é o índice da raiz. Então, aqui, ó, x está indo para 16 também, ó. Quer dizer, os valores são praticamente os mesmos. Exatamente. Eu acho que o termo, quer dizer, não é um termo técnico adequado, mas eu acho que se encaixa bem aqui no que a gente fez. Isso é uma gambiarra bem feita. Né? Pois tá. Então, porque se aplicar o 16 direto, dá indeterminação. Se aplicar o 16 direto, dá indeterminação. Então, a ideia é cancelar, sei lá, sendo que não dá para cancelar com as expressões assim, né? Dá para cancelar quando elas estão assim. Quando são polinômios, tranquilo. Quando são raízes, aí já não, né, a gente não tem mais tanta informação. Tá? A não ser que a gente pegue a mega palheta de binômios do Lucas, né? Lá, pelo menos, eu vi para monômios, né? Eu não vi assim para raízes. Mas, enfim, ele deve ter lá umas cartas na mão. Bom, então é isso, tá? Então, vou ficar por aqui, né? A gente só fez 2, mas não tem pressa.
Então a gente vai devagarzinho, vai chegar um momento que a coisa vai acelerar. Né? Essa primeira questão é lenta mesmo, né? Porque é de demonstração. Quer dizer, assim, vai chegar um momento, né, que é só a aplicação, então né, a coisa vai começar a acelerar. E não são muitas questões, né? Então eu acho que na próxima aula, se não der para terminar, né, vai sobrar pouca coisa para segunda-feira. Aí segunda-feira a gente, né, negocia a data de atividades. Pois tá, então é isso. Tá, próxima aula a gente continua essa nossa discussão. Né? Grato mais uma vez à presença de todos.